Eu sei que tem gente que nasce para ser invisível, que aprende desde cedo a pedir licença até para existir. Talvez eu tenha sido uma dessas pessoas. Meu nome é Helena, tenho 67 anos e pela primeira vez na vida estou começando a entender o que é ser vista, principalmente por mim mesma. Minha história, ou melhor, o início da minha virada, começa com um bilhete, uma folha de papel dobrada, com letras apressadas e uma frase que até hoje ecoa como um tapa no rosto. Mãe, aqui é melhor para você. São só alguns dias. Essas palavras foram ditas pela Luísa, minha filha única. A razão pela qual, por décadas, eu deixei de ser Helena para ser apenas mãe. Fui o alicerce, o porto seguro, a rede de apoio que nunca falhava. Quando o pai dela nos deixou, eu estava grávida de 2 meses e prometi a mim mesma que minha filha jamais sentiria o peso daquela ausência. E não sentiu. Foi pai, mãe, amiga e o guarda-chuva em todas as tempestades da vida dela. Quando ela passou por um divórcio doloroso, não hesitei. Deixei meu próprio apartamento para alugar e fui morar com ela, oferecendo meu nome para que ela conseguisse crédito e minha presença para que ela não se sentisse sozinha. Acabei em um quartinho ao lado da lavanderia, um espaço que me disseram ser temporário, mas as coisas temporárias, quando amamos demais, têm o péssimo hábito de se tornarem permanentes. O conflito começou a se desenhar quando um novo amor surgiu na vida dela, um empresário chamado Marcelo. Aos poucos, minha presença começou a incomodar. E eu, que sempre fui o centro do mundo dela, passei a ser convidada a ficar no meu quartinho para não atrapalhar. Ouvi sem querer ela dizer a ele que eu era simples demais e que não combinava com o ambiente da sua nova vida. A simplicidade que um dia foi a força que a ergueu, agora era motivo de vergonha. A humilhação final veio naquela segunda-feira nublada, quando ela me levou para o tal lugar especial, um asilo com flores artificiais e um portão automático que parecia selar meu destino. Foi ali que ela me entregou uma pequena mala e o bilhete, explicando que ia viajar com o namorado e a mãe dele para Balneário Camboriú, a cidade que eu só conhecia pela televisão. No asilo, o cheiro de lavanda vencida e a vista de um muro bege eram a moldura da minha nova realidade. Não chorei, não discuti, apenas aceitei a sentença como quem se acostumou a não ter voz. Passei a noite acordada, ouvindo o tic-tac de um relógio e as memórias que martelavam na minha cabeça. Lembrei de noites em claro cuidando da Luísa com febre, da calça social que costurei à mão para sua primeira entrevista de emprego, de cada sacrifício feito em nome de um amor que, eu percebi agora, só tinha uma via. A dor daquela noite não era de tristeza, mas de vergonha. Uma vergonha por ter me permitido ser tão facilmente descartada. A reviravolta não veio com um estrondo, mas com a calma de uma decisão irrevogável. Na manhã seguinte, vesti minha melhor blusa, a única que ainda guardava o cheiro da minha antiga vida, e fui à recepção. Pedi para usar o computador. E a funcionária, uma moça gentil que serviu como um contraponto à frieza da minha filha, cedeu com um sorriso. Ali, com os dedos ainda trêmulos, entrei no site do banco. A conta conjunta, os cartões de crédito principal e os adicionais, tudo estava no meu nome, sustentado pelo meu esforço. Um por um, eu cancelei tudo. Não foi um ato de vingança, mas de respeito próprio. Com os laços financeiros que me prendiam a ela finalmente cortados, o próximo passo era cortar o laço físico. Deixei um bilhete para a cuidadora. Obrigada por tudo. Foi gentil, mas esse não é o meu lugar. E saiu pela mesma porta por onde entrei como prisioneira. A liberdade imediata me assustou, mas a necessidade de agir era maior. Liguei para Lozana, uma amiga de infância, que, sem fazer perguntas, ofereceu sua casa como refúgio. Mas o meu destino não era o sofá de uma amiga. Em poucas horas eu estava na rodoviária, com uma passagem na mão para um lugar inesperado. Balneário Camboriú. Eu não estava indo para confrontar a Luísa. Estava indo para me encontrar, porque a dignidade não se aposenta. Descer naquela rodoviária foi como sair de uma concha pela primeira vez. O vento em Balneário Camboriú tinha cheiro de sal e a cidade parecia se mover num ritmo mais gentil, sem a pressa que sempre me engoliu. Sentei-me em uma lanchonete simples, com minha pequena mala ao lado, e por um instante o medo me visitou. Aos 67 anos, sozinha, com uma dor que ainda latejava no peito, pensei se não era um absurdo o que estava fazendo. Mas então, uma criança passou por mim e me sorriu, um sorriso genuíno que não me media nem me julgava. E eu sorri de volta,
entendendo que era exatamente daquilo que eu precisava. O evento marcante não foi um confronto, mas uma notificação na tela do celular. Depois de me instalar em uma pousada modesta, com um quarto simples e uma varanda com vista para o mar, a mensagem da Luísa chegou. Mãe, tentei te ligar. Onde você está? O banco bloqueou tudo. Não consigo usar meus cartões. Por favor, me responde. Estou desesperada. Li, reli, mas não senti satisfação, nem raiva. Senti uma clareza fria. A preocupação dela não era com o meu bem-estar, mas com a conveniência que havia sido cortada. Sem responder, apaguei a notificação. Essa foi a minha verdadeira virada. Ali, decidi que não viveria mais em função da necessidade dela. Passei os dias seguintes me redescobrindo. Caminhei na areia, conversei com estranhos, jantei sozinha em um pequeno restaurante e pedi um prato que sempre quis provar. A revelação mais profunda foi perceber que, por anos, eu me permiti ser diminuída, esperando que alguém me dissesse que eu era suficiente. O novo desafio surgiu com a última mensagem da Luísa, que mostrava o tamanho do abismo entre nós. Você tá me punindo? De mal eu te fiz. A dor dela não vinha do arrependimento, mas da incompreensão. E eu sabia que a jornada para que ela entendesse e para que eu me curasse seria longa e solitária. As mensagens da Luísa continuavam a chegar, alternando entre súplicas e acusações. A adversidade, eu percebia, não era estar sozinha em uma cidade estranha, mas resistir à tentação de voltar a ser a mãe que resolve tudo. A maior transformação pessoal começa quando paramos de responder aos velhos chamados. Em vez de focar no drama dela, comprei um caderno e comecei a escrever uma lista de coisas que eu ainda queria fazer. Ficar numa praia até o pôr do sol sem olhar o relógio, comer algo que nunca tive coragem de provar, não me desculpar por ser quem eu sou. Para enfrentar a solidão, busquei um propósito. Encontrei uma pequena biblioteca comunitária, um lugar acolhedor, com um cheiro de páginas antigas, e me ofereci como voluntária. Ali, organizando livros e escrevendo cartinhas de agradecimento, eu me sentia útil de uma forma nova, não por obrigação, mas por escolha. Foi também nesse período que conheci Dona Odete, uma senhora na praia que, sem saber nada da minha vida, me disse algo que me marcou para sempre. Às vezes, a gente precisa sair do lugar onde todo mundo nos vê como um pedaço de mobília, só assim para lembrar que ainda temos voz. A reflexão mais difícil veio com a decisão mais dura. Eu precisava cortar o último fio que me prendia àquela vida de subserviência. Liguei para o banco e para uma imobiliária, dando início ao processo de venda da casa onde Luísa morava. A casa era minha, e eu não podia mais ser a proprietária de um lugar onde eu mesma fui tratada como inquilina. A previsível ligação da minha filha veio dias depois, desesperada. Mãe, você vai mesmo fazer isso? Com uma calma que não pensei ter, respondi: Luísa, eu te amo, mas o amor que me obriga a desaparecer para você brilhar, esse amor não me serve mais. E pela primeira vez desliguei o telefone, não com raiva, mas com a paz de quem finalmente escolheu a si mesma. A tensão culminou no final daquela tarde. Eu estava na varanda da pousada, observando o pôr do sol dourar os prédios, quando a vi. Luísa estava parada do outro lado da rua, com os olhos inchados e uma postura de quem está perdido. Nossos olhares se cruzaram sobre o movimento dos carros. Eu não sorri, nem desviei. Apenas esperei. Ela atravessou, subiu até o meu quarto e sentou-se na cadeira ao meu lado, trazendo consigo o peso de dias de silêncio. Eu só queria entender, ela sussurrou. Por que você sumiu assim? A cena que se seguiu foi a mais impactante da minha vida. Olhei para o mar ao longe e respondi com a calma que a dor me ensinou. Porque eu cansei de gritar para quem nunca me escutava. Ela começou a chorar, um choro de vergonha, dizendo que sentia minha falta. E eu, pela primeira vez, tive coragem de dizer a verdade. Você sentia falta também, Luísa. Mas sentir falta não é o mesmo que saber valorizar. O que você sentia falta era da serva, não da mãe. O conflito principal foi resolvido ali, sem gritos, mas com uma honestidade brutal. Quando você me deixou naquele asilo com um bilhete no bolso, não pensou em mim. Você pensou em conveniência, em imagem e em status. Eu era simples demais para o seu novo mundo. Ela não tinha como negar. Eu a olhei nos olhos e dei meu veredito final. Luísa, eu te amo. Isso nunca vai mudar. Mas eu não vou mais morar com você. Não vou mais servir de pano de fundo para suas decisões e, principalmente,
Não vou mais voltar a caber em espaços apertados só para não incomodar. Ela se levantou, derrotada, e foi embora. E eu, pela primeira vez, não senti o peso da partida dela, apenas a leveza da minha própria presença. Naquela noite, depois que Luísa se foi, fiquei na varanda olhando o dia escurecer. Pela primeira vez eu não me sentia vitoriosa ou derrotada, apenas inteira. Durante toda a minha vida eu fui esperada, cobrada e exigida. Agora eu finalmente era ouvida. E a consequência mais bonita de ser ouvida de verdade é que a partir daquele momento, até o meu silêncio passou a ter voz. A venda da casa foi concluída dias depois. O dinheiro, mais do que cifras, era a prova material de que eu podia recomeçar. As pontas soltas da minha antiga vida foram amarradas com firmeza e paz. Comecei a procurar um lugar só meu, não mais um quartinho nos fundos, mas um lar. Encontrei um estúdio charmoso com piso de madeira e uma vista lateral para o mar, e o aluguei no mesmo dia. A última mensagem que recebi da Luísa dizia: "Entendi. Mesmo que eu não concorde com tudo, eu aceito. Espero que um dia você me permita te visitar." Eu não respondi. Algumas coisas precisam descansar no tempo. E se o dia do reencontro chegar, será de forma natural, sem cobranças. O final da minha história foi, na verdade, um recomeço profundamente satisfatório. Na primeira noite, no meu novo lar, cozinhei um prato simples de macarrão, acendi uma vela e celebrei o silêncio que não pesava, a solidão que não doía. Olhando para minha nova vida, eu venci. Não porque tomei tudo de volta, mas porque devolvi a mim mesma aquilo que nunca deveria ter doado: meu tempo, meu valor, meu espaço. No dia seguinte, mandei emoldurar uma frase e a pendurei na entrada do meu apartamento, um lembrete diário para mim e para o mundo. Aqui mora uma mulher que não se desculpa mais por existir. Passaram-se 2 anos. O apartamento em Balneário Camboriú, que um dia foi um refúgio de emergência, agora é o meu lar. A mulher que chegou aqui com uma mala e o coração partido deu lugar a uma Helena que eu mal reconheço, mas admiro profundamente. Minhas manhãs são preenchidas pelo som do mar e pelo cheiro de café fresco. Dedico parte dos meus dias à biblioteca comunitária, onde minha paixão pela escrita, adormecida por décadas, encontrou um novo propósito. A solidão, que antes era um fantasma, tornou-se uma companheira serena e bem-vinda. Luísa me visitou algumas vezes. A primeira visita foi tímida, cheia de silêncios e olhares que diziam mais do que palavras. Não houve um grande pedido de perdão, nem uma absolvição da minha parte. O que nasceu entre nós foi algo novo, mais frágil e infinitamente mais honesto, um respeito mútuo. Ela não me procura mais por conveniência, e eu não a recebo mais por obrigação. Nossos encontros são raros, mas são reais. Ela ainda é minha filha, e eu a amo, mas o amor agora tem fronteiras bem definidas, e a principal delas é a minha paz. A lição central que essa jornada me ensinou é que o amor próprio não é um ato de egoísmo, mas de sobrevivência. Por anos, acreditei que meu valor estava no quanto eu me doava, até perceber que, ao me doar por inteiro, eu havia ficado vazia. A gente pensa que liberdade é algo grandioso, mas, para mim, a liberdade tem o gosto do café que tomo sem pressa, a textura das páginas de um livro novo e a beleza de um pôr do sol que assisto sem precisar da aprovação de ninguém. Minha história não é sobre vingança, mas sobre resgate. O resgate de uma mulher que, por muito tempo, esqueceu que tinha o direito de existir por inteiro. E aqui estou, na varanda do meu apartamento, com o caderno no colo, olhando o mar. A placa na minha porta continua lá. Aqui mora uma mulher que não se desculpa mais por existir. Pego minha caneta e, na primeira página em branco, começo a escrever. Não mais para mim, mas para que outras mulheres saibam que nunca é tarde. E a primeira frase que surge é: "Eu sei que tem gente que nasce para ser invisível."